nesse trabalho do inventário da Escola do Campo, eu coloquei o mesmo título que a professora colocou, que a professora Leila me passou da nossa prosa aqui. Eu coloquei assim: a construção coletiva do inventário da realidade na educação do campo. Observe que tem construção, metodologias, né? Tem várias metodologias, cada um tem a sua maneira, né? Limites e desafios. Então, eu vou trazer duas realidades de duas escolas do campo. Uma que eu trabalhei, as duas eu trabalhei em uma e trabalho em outra agora. Uma chama-se Catingueiro, né? E você já pergunta, por que Catingueiro, né? Então, isso faz parte da proposta metodológica, né? E também Sonhem de Cima, que é a outra escola que eu estou trabalhando hoje. Sonhem de Cima, né? Então, quem é da região daí, que conhece Jabson e conheceu Jabson aí dessa turma da LEDOC também, de vocês aí, Jabson faz, a comunidade dele chama Sonhem, né? Sonhem Iraquara. Então, Sonhem para nós aqui é um rio. E aí, quando nós estamos trabalhando, eu vou trazer só um pouquinho dessa. Então, a gente viu que a gente falou em Paulo Freire, falou em Miguel Arroyo, e aqui nesse livro, a construção da pedagogia socialista, né, Krupskaya, isso na década de 1922, lá na Rússia, né, na União Soviética, né, com Pistrak, e que vocês vão encontrar também também a pedagogia socialista dentro do dicionário da educação do campo. Eu acredito que, né, tem essas referências também. Krupskaya vai dizer para a gente qual era a tarefa da escola. Então, qual era a tarefa da escola de primeiro grau? Aí vocês vão ver e vão perceber como é tão presente, né? De 1922, 100 anos agora, né? De como é tão presente essa discussão, isso lá na Rússia, né? Na União Soviética, quer dizer, né? Antes de tudo, a escola deve despertar na criança a curiosidade, um interesse ativo pelo ambiente, um interesse investigativo pelos fenômenos e fatos, tanto no campo das ciências natural como da vida social. Para isso, é necessária uma forte ligação da escola com a população, com seu trabalho, com toda a sua vida econômica. No ensino, é necessário apoiar-se na realidade do meio ambiente da criança. Tá vendo? Vou voltar de novo. É necessário apoiar-se na realidade do meio ambiente da criança. É necessário um método investigativo de abordagem das disciplinas estudadas, que, por sua vez, coloque em primeiro lugar as ciências naturais e o trabalho. Essa é a primeira tarefa da escola. A segunda tarefa é ensinar as crianças nos livros, na ciência, a buscar as respostas para as questões que aparecem. E a terceira, não é menos importante, é desenvolver nas crianças o hábito de viver, estudar e trabalhar coletivamente. Então, observe que em 1922 já tínhamos essa proposta, né? Que aí onde traz o inventário na pedagogia socialista veio daí. E aí chega no Brasil através da pesquisa de Luiz Carlos Freitas, da Unicamp, e depois ele vai participar junto com o MST, então, na formação dos professores, educadores e educadoras do campo do MST, eles vão trazer essa proposta, eles deixam a proposta metodológica de Paulo Freire e vão se aprofundar, né, na pedagogia socialista. Então, esse nome de inventário da realidade surge com a pedagogia socialista, né? E aí, hoje, a professora Marlene Sapelli, né, que participou de outros momentos com vocês também, e a gente aqui do Distrito Federal tenta se aproximar um pouco dessa proposta metodológica da pedagogia socialista. E aí cada um pode fazer de sua maneira, né? Trazer o inventário da sua forma, né? O importante é que a realidade do campo, né? Com a crítica, com as observações, sejam feitas, né? E sejam, né? Com a proposta de mudar, transformar, ressignificar essa realidade. Pode passar, professor, por favor. Essa foto, veja como a imagem da educação do campo. Veja que essa foto é um convite de uma festa junina, ou festa cultural, como eles chamam aqui, a festa junina, né? Ou julina, ou agostina, né? E convidando. O que é que parece isso? Parece
que a gente chama de matulinho, né? Que é aquela coisa aquela imagem do sertão, do Nordeste que fazem, né? Que o retirante leva só a sua matula. Lá, Vidas Secas vai dizer muito isso, né? Mas como eu sou noveleiro, eu estou assistindo muito Mar do Sertão, né? Eu estou assistindo essa novela Mar do Sertão, estou adorando Timbó, estou adorando, né? Candoca, né? E a parte de como estão trazendo o Nordeste sem estereotipo, né? Estão trazendo a nossa realidade, né? Então, Mar do Sertão também é muito bom. Imperatriz Leopoldinense foi campeã trazendo o Lampião, né? Beija-Flor de Nilópolis participou também trazendo o bicentenário de outro olhar, né? Com outro bicentenário da independência com outro olhar. Então, cabe nós, professores, também, né? Tanto é que no desfile da Beija-Flor foi colocado, né? De como para a gente observar também de como eles estavam, a escola, né? Para trazer esse olhar diferente do bicentenário da independência. Mas, então, você vê que essa foto traz para a gente o currículo oculto do que é a educação, né? Observe que o que é o convite da educação do campo. Aí eu falei, comentei, né? Não foi a escola que eu trabalhei, eu estava visitando uma escola, né? Eu estava numa formação e vi esse convite, né? Então ficou uma indagação para eles, né? Se mudou, né? A gente tentou futucar, né? Como a gente fala. Pode passar, professor, por favor? Então, nesse caso, começa um dos trabalhos, né? O que podemos aprender? Então, foi uma das ações que a gente fez do inventário. As crianças, observe que são crianças, né? Da educação infantil até o 5º ano. Eu trabalho sou professor hoje de uma turma de 5º ano, né? Então, mas isso foi há uns 5 anos atrás, na Escola Catingueiro. Então, Catingueiro é essa comunidade, você vai ver que quantas coisas podemos explorar, né? Explorar, que é feia essa palavra na educação do campo, né? Investigar, né? Quantas coisas podemos investigar nessa temática da educação do campo aí. Pode passar, professora? Quando vocês forem ver, esse boi tomate, esse menino Gabriel, eles estão na comunidade, e aí eu estava participando e vi eles lá, e são um videozinho, depois a professora pode passar depois em outro momento para vocês. Então, um transporte de como podemos trabalhar, tem um boi tomate, né? Então, quantas coisas podemos trabalhar com eles aí, né? Pode passar. Aí eu já falei um pouco dessa parte do campo, né? Então, eu não vou me adentrar um pouco nisso, mas só pensando que o campo é um território em disputa, e essa disputa, vocês daí de Feira de Santana observam muito essa disputa, né? Somente ali no Jacobina também, como o campo é explorado para a mineração, né? E aí vocês, cada um vai... Eu falo assim com meus pares, né? Para você entender o que é a educação do campo, da hora que você sai de sua casa até a escola, veja como é ocupada a terra, ou como é invadida a terra, né? Veja, você vai observando, né? Se vai ter agricultura, se vai ter pecuária, se vai ter mineração, né? Se vai ter grandes propriedades, né? De terra, vai ter latifúndio. Então, você vai observando isso. Então, a matriz formativa do campo é a terra. Então, a principal matriz formativa da educação do campo é a terra. Então, a matriz formativa é que nós, professores da educação do campo, precisamos entender que a terra é em disputa, né? Seja pelo agronegócio, seja pela agricultura familiar ou agricultura camponesa agora, né? Pode passar, professor. Então, a luta pelo direito do campo, pode passar, professor, isso a gente já foi falando já. Aí vai trazer em 93, 94, começam a discutir um pouco sobre a educação rural, né? Mas trazendo os elementos de conhecer um pouco da nossa realidade, né? Então, na LDB 93, 94/96. Pode passar, professor, por favor. A identidade das escolas do campo, pelas diretrizes operacionais, é aquele livrinho azul, né? Que tem os marcos normativos, né? E aí vai trazer que a identidade do campo, da escola do campo, é definida pela realidade. Então, você vai ver isso. Então, por exemplo, o que Terezinha trouxe no poema dela está trazendo essa realidade, né? Então, isso a gente vai linkando, né? Pode passar, professor. O PPP, o currículo, então, isso nas diretrizes operacionais em 2002, vai dizer que no seu artigo 4º, que o PPP das escolas do campo tem que estar relacionado com o inventário, né? Porque não se faz PPP de escolas do campo sem conhecer a realidade. E para conhecer a realidade, faz com o quê? Com o inventário, né? Pode passar, professora?
estou passando rápido, gente, porque depois vocês vão destrinchar isso aí que a professora vai passar para vocês depois, aí vocês podem usar como, né, fonte também, de pesquisas também, de estudos também. Então, nas diretrizes também vai trazer as propostas pedagógicas das escolas do campo, né? Respeitando sempre a realidade do campo, né? Então isso é em 2002, nós estamos com 20 anos, né? 20 anos, 21 anos agora, né? Será que nós estamos vendo isso na nossa prática, né? Na nossa praxis, né? Que se está isso no presente para a gente, né? Então a gente precisa observar, sempre estar observando isso, né? Pode passar. Então, aí Miguel Arroio, naquela própria leitura, você vai ver que Miguel Arroio, do livro que eu fiz, mas esse texto de Miguel Arroio foi de 2007, né? Ele vai trazer para a gente isso que eu falo nessas prosas. Observe que Miguel Arroio vai trazer primeiro a terra, né? Nós, como os educadores do campo e educadoras do campo, nós temos que pensar nisso. Primeiro é a terra, direito pela terra, ao território, aos modos de produção camponês, a educação e a escola por último. E nós, da escola, a gente quer fazer o contrário, né? A gente acha que a escola é o primeiro, né? A primeira matriz, a primeira agente formativo. E não. Primeiro é a terra, depois o território, depois a modo de produção camponês, depois a educação e depois a escola. Viu? Pode passar, professora. Aí eu trouxe alguns questionamentos, né? Refletir como é que está na nossa escola, como é que está essas temáticas, né? Sobre a complexidade da realidade do campo, as experiências humanas, políticas, sociais, culturais, éticas e estéticas. Como é que está isso na nossa escola? Então, você sempre pensar nisso, né? Então, sempre estar trabalhando, observando o currículo, né? Se o currículo é por disciplinas ou se é interdisciplinar, se o currículo aprofunda a nossa realidade ou não, né? Então, você vai pensando nisso e você vai colocando e mudando. Se não tiver essa realidade, você vai mudando e tentando se aproximar ao máximo da última linha, né? Que se o currículo trabalha com o território, a terra e a cultura. Então, se você percebe isso ou não, né? Se está faltando esses elementos, você vai estar trazendo e fazendo na sua praxis, né? Do dia a dia, essa sua observação. Pode passar, professor, por favor. Então, aí tem as perguntas, né? Pode passar também. Aí eu coloquei, né, muitas indagações, né? Mas a palavra principal é essa, a frase principal, a essência, né? Como está a relação entre a escola e a comunidade camponesa? Então, na hora que você abre o portão da escola, você percebe que o seu estudante está sendo, né, bem tratado, está sendo bem observado, bem acompanhado na escola do campo? Será que o nosso currículo está sendo mais do campo ou da cidade? Né? Então, a gente observa. Será que eu trago os elementos que depois vocês vão ver, né, algumas práticas que a gente desenvolve, algumas ações, trazer essa realidade, né? Pode passar, professor, por favor. Então, pode passar, já falei sobre isso, né? Sobre as metas, as escolas também do campo, também do Distrito Federal, pode passar. Os princípios da educação do campo. Então, vou trabalhar só com essas matrizes. Observe que aqui no Distrito Federal, a gente trabalha com essas matrizes, né? Nós temos um livro, né? Diretrizes pedagógicas, né? Que são um avanço para a gente, né? A gente consegue trazer, né? Fazer uma síntese do trabalho nosso, né? Você vai perguntar, professor, todo mundo segue? Não, a gente sabe que nem todo mundo segue essa proposta, né? Mas está registrado, né? Então, conseguimos aqui o Dia do Campo, no dia 17 de abril, a gente conseguiu colocar dentro do calendário, então faz parte do calendário escolar o Dia do Campo, então faz parte até do planejamento já, né? Então, esperamos que aos poucos vão se adentrando mais para essa realidade. Então, esse aqui traz uma síntese do que nós trabalhamos aqui, né? Quais são as matrizes formativas? Aí vocês podem perceber que as matrizes formativas vão ser, né, variáveis, quer dizer, né? Mas cada um pode, em cada sua realidade, vocês podem estar trazendo isso, né? Por exemplo, terra é a matriz formativa, tanto Miguel Arroio vai dizer isso, educação do campus, os pesquisadores vão dizer isso. Trabalho, né? Lembra do trabalho que eu falei lá do início, o trabalho tanto do conto de Leonardo Sakamoto, como o trabalho também lá
trabalho análogo à escravidão, ou escravidão mesmo, que não precisa nem análogo, né? O que eles sofreram lá, né? A história, a cultura, a luta social. Você vê o que Terezinha traz a história, né? A cultura, a luta social, vivências de opressão. Então, será que aqueles camaradas, né, que vieram, que estavam lá na vinícola no Rio Grande do Sul, e aí a gente, nós do Nordeste, né, a gente tem essa, esse carinho, entre aspas, né, com o povo do Sul, né, que é lá de Gramado, né, que tem a vinícolas, né, que é tudo bonito, a neve, coisa assim. Olha o que eles fizeram com os trabalhadores, né, para acordar, só para vocês terem ideia, acho que todo mundo acompanhou, mas para acordar, quem não acordava levava choque, né? Então você vê como, e aí a gente tem bate palma lá para o sul, né? E é a coisa que eu acho interessante que quando fala do Nordeste, somente na nossa região do Sertão mesmo, ali do Nordeste mesmo, aí vamos colocar a região do Sisal, né? Que Feira de Santana é outra região, né? Mas a região do Sisal, o que é que eles falam, né? Que aparecem as imagens para a gente, que o Nordeste é o quê? É vaca morta, seca, e não entende que nós vivemos e convivemos com a seca, né? A gente sabe viver muito bem com a seca, né? E eu observo a região de Irecê agora, quanto de feijão está produzindo agora, né? Então, a região de Irecê voltou a ser um pouco a região do feijão, né? E de milho, né? E da mamona também. Então, você vai ver que a gente convive com a seca, né? E a gente precisa sempre estar batendo na tecla de mostrar que nossa região é a região rica, é a região de pessoas e de homens, né, e de mulheres e de crianças, né, e de jovens e idosos que convivem com a seca, né? E por último, a organização coletiva. E aí para nós aqui a gente usa inventário social, histórico, cultural e ambiental, que é o inventário da realidade, né? Então esse termo a gente usa aqui, mas vocês e pode usar ou estão utilizando, né, inventário da realidade, pode ser outro nome também, não tem importância. Né? O importante é que esteja trabalhando com a realidade do campo. Pode passar, professora? Então, esses são como é que formam esse inventário, né? Sempre com a memória coletiva, o trabalho e tal, trazendo os saberes e fazeres do campo no dia a dia da escola, né? No cotidiano escolar. Pode passar, professora? Pode passar. Eu vou deixar esse. Então, a gente esse é o inventário o currículo do movimento é da secretaria, então eles vão usar Freitas, né? E Freitas vai usar nesse livro aqui, reflexão dessas práticas da licenciatura. Aí Freitas, no artigo dele, ele vai trazer a Escola Única do Trabalho, explorando os caminhos de sua construção. Então, nesse texto, ele vai trazer o inventário. Então, ele traz um pouco do inventário, né, como é essa parte do inventário, e aí eu trago uma síntese aí também, mas esses textos também, a professora Leila também, a gente pode compartilhar também com ela também, viu? Pode passar, professora? Só volta, professor, um pouquinho, por favor, só a última. Isso. Então, nesse caso, vocês vão ver na última aí, você vai dizer, o inventário deve identificar as lutas sociais e as principais contradições vivenciadas na vida local, nacional e mundial. Então, tem vários tipos de inventário. Então, o que eu utilizo mais, que eu gosto mais, é o do inventário da realidade, na própria realidade mesmo ali. E depois você vai trazendo, dependendo do nível da turma, né? Você vai aprofundando mais. Mas eu utilizei com as alunos aqui, que vocês vão ver, mais da realidade, a história, a cultura, o trabalho. Então, a gente vai colocando vários elementos, né? Pode passar, professora, por favor. Essa tem uma referência da professora Zapelli, né, que participou já em outros momentos com vocês também. Pode passar, professora. Interessante que a professora Zapelli nós conhecemos numa live com a turma. Eu conheci a professora Zapelli, mas depois a gente se aprofundou mais numa live que a gente fez em conjunto com vocês, do PIBID, e junto com a professora Leila, professor Kleber, e depois uma aluna da professora Zapelli, que veio morar em Brasília, ela estava fazendo curso de lá de Educação do Campo, ela veio morar aqui, então ela sai de Curitiba, veio morar em Brasília e faz o estágio com a gente na Escola do Campo. Né? Então, a gente fez essa mediação a partir do encontro que a gente teve do PIBIT. Então, o inventário,
consiste em diagnóstico etnográfico. Então, observe que eu coloquei em caixa alta, né? Preciso, detalhado da realidade na qual estão situadas as escolas, não? Então, e o entorno. Então, isso é importantíssimo da gente pensar. E sempre com a participação dos estudantes, viu? Então, a gente faz, não é com questionário, mandando um questionário para casa, voltando. Então, você tem que estar observando isso, né? Então, você vai ver que nas ações que a gente desenvolve, a gente vai para a comunidade, né? A gente conhece a realidade da comunidade. Pode passar, professora? Aí tem vários tipos de inventário, como eu falei, né? Tem vários tipos de inventário. Eu utilizo mais, já utilizei mais, o número 3, inventários de fontes educativas disponíveis na vida local, no meio de caráter natural, histórico, social e cultural. Inclui-se aqui a identificação das variadas agências educativas existentes no meio social local. Agências educativas, quem são? Igreja, associação, grupo de futebol, grupo de terno de reis, tudo isso é agência, o grupo da cavalgada agora, né? Então, tudo isso são agências formativas. Então, a escola, então nós percebemos que todos esses elementos que se juntam, formam uma agência formativa, vão educar, né? Então, eles vão fazer esse processo de educação, né? Então, a gente percebe toda essa maneira, né, de coletiva, né, de socializar e se educar no meio rural e do campo, né? Pode passar, professora? Pode passar. Ah, sim, não. Deixei, professora, esse aí. Então, esse inventário, observa que quando esse daqui, eu utilizo, vocês vão observar que tem muita parte que a gente usa aqui, né? Nas minhas ações aqui, né? Vocês vão ver aqui, ó, inventário das fontes educativas. Aí então destrincha aqui, né? Ele destrincha, Luiz Carlos Freitas vai destrinchar para a gente como é feito, quais são os tipos de inventário. E observe que quando Terezinha fez o poema, ela trouxe, lógico, ela foi feita a pesquisa, ela fez uma síntese, né? Olha lá, históricas, marcas históricas deixadas na região, de um pé de gameleira, né? Pessoas que detêm a memória do local da região, fontes históricas objetivas, existentes, entre outras, né? Meio cultural, como danças, músicas, contos, né? Então, tá vendo que isso, e outra coisa que a gente percebe que a gente não tem essa maneira de registro, né? E quantos nossos trabalhos que a gente faz, né? Ou que a gente participou também, e a gente não tem esse registro, né? Então, isso é importantíssimo, o registro e a memória, né? Pode passar. Então, são os objetivos, né, do trabalho, né? A gente fez esses trabalhos com esse objetivo, conhecer a realidade da comunidade camponesa, nos aspectos históricos, geográficos, sociais, culturais e ambientais, e valorizar e reconhecer os saberes e fazeres dos camponeses. Eu acho que isso é o mais importante para a gente, né? E essa interação das matrizes formativas com o currículo, né? Fazer a interdisciplinaridade, né? Pode passar, professora? Então, são dois momentos de trabalho, né? São um inventário que é nas trilhas dos saberes e dos fazeres do campo, reconhecendo e aprendendo a história do núcleo rural do Catingueiro, ano 2016, né? Então, foi um trabalho feito com educação infantil até o 5º ano. Nós fizemos está nessa revista aqui, nessa revista Abrindo Trilhas da Educação do Campo, tem um artigo, que foi nesse artigo que a professora Leila me encontrou, né? E agradeço desde sempre, né, por essa parceria. E aí tem nesse artigo, eu faço uma síntese de como foi o trabalho, né? Então, a gente foi fazer, Dona Josa, que está até no vídeo que você vai ver, Dona Josa, eu comprei doce na mão dela essa semana, Dona Josa já foi uma das primeiras moradoras do Catingueiro, né? Ela foi na Alemanha vender doce, né? E Dona Justa, que era a mãe dela, faleceu infelizmente, mas a gente conheceu ela, a gente foi na casa dela, conversou com ela. E aí, por exemplo, para você ver como é essa construção, a gente chegou na casa dela, a gente fez a programação, tudo, eu fui lá antes, né? Perguntei se a gente poderia conversar com Dona Justa, né? Fazer a entrevista com ela. E aí, depois, quando a gente chegou lá, o ônibus cheio de crianças, né? A gente fez a organização, parou a escola, foi lá, tal, fez a programação. Quando chegou lá, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, Dona Justa estava dormindo. E aí eu perguntei para
dona Raimunda. Eu falei, dona Raimunda, que hora ela acorda? Ela falou, meu filho, ela tomou remédio, como ela tomou remédio lá para as 2 da tarde que ela vai acordar. Então, não deu para fazer, né? Então, são os desafios que nós temos na construção, né? Então, a gente planeja, e o planejamento é flexível, e depois a gente conseguiu conversar com ela, mas não conseguimos levar a turma, né? A gente foi alguns professores, porque naquele dia não deu para conversar com ela. Pode passar? Então, essa localização do Catingueiro, né? Então, a parte se localizando o Catingueiro, né? Que é uma escola de 100 estudantes, tal, e localizado numa comunidade chamada Catingueiro mesmo. Pode passar. Eu vou só me adentar, né, no títulos, depois o que é Cafuringa? Cafuringa é porque eles estão dentro do território, né, dentro de uma área de proteção ambiental chamada Cafuringa, né, e Cafuringa vem de cafungar, né, de cheirar, né, então tem uma palavra africana, né, pode passar. Então, nas trilhas dos saberes e dos fazeres do campo, a educação infantil BIA. Então, eu trago uma síntese de como foi feito isso para os estudantes da educação infantil e o BIA. O BIA, para nós, é até o 3º ano, viu? Então, BIA é Bloco de Iniciação Inicial de Alfabetização. Então, até o 3º ano é o BIA. E aí, depois tem o 4º, 5º ano, que é o segundo ciclo, né? Então, observe que as atividades que a gente trouxe, as ações possíveis, podemos fazer em qualquer local, né? Então, a escolha do nome das equipes são caracterizadas com elementos da fauna e da flora. Então, tinha Arara, né? Tinha um grupo que chamava Arara. Então, tinha outros nomes, né? E a gente, cada equipe, cada grupo, cada turma escolheu. E foi trabalhado com eles, né? Na sala para depois, né? Se organizaram para a saída. Passeio na comunidade, conhecer as formas de produção de alimentos, pesca e pague, tipo de criação de animais, como é utilizada a água na região, conhecimento do cerrado e suas características, conhecimento da importância de preservar os recursos naturais do cerrado, e fomos numa ecovila, né? Então, tá vendo? São ações que são de investigação mesmo, né? De investigação, de pesquisa mesmo. Pode passar? Esse o trabalho, o que cada um tinha que fazer no final, atividade proposta para o registro dos estudantes, desenhos, registro oral e escrito, observação do interesse de desenvolvimento. E isso para a educação infantil, viu? E até o 3º ano. Pode passar? Aí, como eram as turmas, né? Pode passar, professora? Assim, é do 5º ano. Aí, do 5º ano já foi feito. Aí, sim, eles ficaram o registro, eles filmaram, eles levaram seus celulares, né? Tinha uma equipe de filmagem também. Então, a gente foi fazendo o trabalho com eles, né? Já um trabalho mais autônomo, né? Um trabalho de autonomia maior com eles, né? Cada estudante fazia esse registro, né? E depois a gente fazia uma produção textual com eles. Pode passar? E aí já veio aí, depois foi incorporado, né? Como foi o resultado depois, né? Nos outros anos a escola continua. Eu saio da escola e a escola continua o trabalho, né? E faz esses trabalhos. Então e aí o que a gente precisa ter atenção, nós professores e professoras, é de entender que esse trabalho tem que ser coletivo para a escola, porque para não ser assim, o trabalho é do professor tal, é da professora tal, né? Porque quando você sai da escola, você deixa a proposta desenvolvida e para eles seguirem depois, né? Pode seguir, professora? Aí eu vou para outra escola, termino o mestrado e vou para outra escola, chamada Sonhando de Cima, os saberes e os fazeres do campo com prosas e rimas, né? Então, uma coisa que a gente orienta, né? Que a gente fala que é possível é você sempre colocar um título, né? Fazer um título dessa ação para as produções, né? Para as camisetas, para os livros, né? Então, ficar um título que você pode seguir depois com, com essa publicidade, né? Pode seguir. Então, é uma escola diferente da outra, né? Já é uma escola que está dentro do assentamento da reforma agrária, e onde eu estou trabalhando hoje, né? Com a turma de 5º ano. Eles assumem, eles ocupam essa fazenda em 1990, então eles têm, e aí eles conseguem, em 1994, eles ocupam a fazenda, era a Fazenda Maranhão, e depois vira assentamento Contagem. Hoje estão 45 famílias, e dessas famílias, alguns são feirantes. Semana mesmo eu estava por exemplo, Dona Luzia, que chega com a mão na frente e outra atrás. Hoje tem
trabalhando no campo, morando no campo, trabalhando muito, né? Tem seu caminhão, tem seu carro, tem 4 bancas na feira, né? E aí você vê que conseguiu, né, através do campo, da terra, desenvolver o seu trabalho, né? Pode passar, professora? Então eu trago como foi o trabalho, foi 2017, eu chego na escola, a gente começa a discutir a educação do campo com o inventário, depois em 2018 eu faço um trabalho com eles que é uma peça teatral, e aí, em 2018, 19, eu junto com outro professor, a gente começa a desenvolver o trabalho com as 2 turmas, né, do 5º ano. Pode passar. Aí a gente coloca o nome Coletivo Girassol, e nesse Coletivo Girassol a gente vai trabalhar 4 eixos, né? Caminho da História dos Poceiros e Sem Terra, trabalha 4 eixos com textos de poemas de Cora Coralina, Cântico da Terra e Canção da Terra de Pedro Munhoz, e aí eles colocam os eixos, né? Terra, direito, trabalho e alimento. Então, você observa que tem essa parte da interdisciplinaridade, né? Que você pode pegar vários eixos, né, para estar trabalhando. Pode passar, professora? Então, quais foram as ações, né? Visitas aos campos, aos espaços comunitários familiares, roda de conversa com os primeiros assentados, conhecendo os modos de produção. Então, eles produzem até hoje banana, mandioca, panificação. Apresentamos a peça teatral dentro do assentamento. Então, dentro do assentamento, antes foi no teatro, depois foi dentro do assentamento. Imagine pessoas, né, ali presentes ali, observando e acompanhando sua história. Pode passar, professora? E as outras ações foi vídeo e tal, e textos e desenhos. Então, você viu que tem toda a proposta curricular, né, e vai trabalhando, né, uma sequência didática com eles, né? Pode passar, professora? E aí, os estudantes conheceram a luta e a persistência e a resistência dos sujeitos históricos e de direitos, porque conquistaram a terra para morar, trabalhar, produzir alimentos e aprenderam a importância da terra para a constituição da identidade dos povos camponeses. Então, você vê que uma escola é diferente da outra. Uma escola já está dentro de uma comunidade catingueiro, que foi formada por Dona Justa, né, a primeira moradora, sozinha, foi chegando, e outras pessoas foram morando próximos ali, e eles, do Contagem, já foi um assentamento da reforma agrária, de luta pela terra. Então, está vendo a terra, matriz formativa, luta, opressão, conhecimento, né? Então, tem todo esse apanhado aí. Pode passar? E aí um pouco do aluno vai dizer, né? Um aluno vai dizer para a gente, Kaique, foi meu aluno no 4º e 5º ano. Hoje ele já saiu da escola, já está chegando no ensino médio. E aí ele vai dizer para a gente. E aí é interessante que domingo agora eu comprei bananas, né, na mão dele, né, na barraca deles. Tenho orgulho em ser parente de pessoas que tiveram tanta luta. Sempre escuto as histórias que meus tios, meu pai e principalmente minha avó, Luzia Rodrigues de Souza, contam sobre a difícil luta junto ao INCRA para garantir nossa terra. Tá vendo? Então tem olha os elementos aqui do inventário, né? Da história, luta social, a terra, né? Então, você vai ver que vários elementos estão aqui nessa frase aqui. E a outra coisa que eu falo, né, nas minhas prosas é que na pesquisa do inventário, vocês não vão encontrar, não precisa pensar que vocês vão encontrar todos os elementos das matrizes formativas, né? E vai aparecendo nas falas, né? Ou no olhar, na observação. E você vai ver que tanta coisa foi feito aqui, ó. Matriz formativa terra, luta social, história, cultura, né? Vivências de opressão. Então, você vai ver que tem tudo isso aí. Com muito aperreio, hoje conseguimos uma boa chácara perto do rio, onde plantamos mandioca, banana, quiabo, produzimos farinha e com a venda desses produtos na feira garantimos nosso sustento. Então, uma fala dessa, né, de Kaique, eu chamo ele de Peludinho, porque quando eu cheguei, ele tinha uns pelinhos no braço, eu chamava ele de Peludinho. Até hoje, onde eu vejo ele, Peludinho, Peludinho, tá. E aí, você vê que como uma frase dessa, né, uma mensagem dessa aqui traz os elementos, né, da educação do campo, né? Pode passar, professora? Essa foi a outra estudante também, que foi os narradores da história, né? Eles são narradores. E observe que ela já vai trazer
hoje meu pai cuida da nossa chácara. Infelizmente, Dona Neném faleceu, que é a mãe, né? Plantamos, a mãe do pai da menina. Plantamos banana e abóbora e a irrigação vem do rio, que passa no fundo da casa. Além disso, criamos vacas, porcos, galinhas. Eu tenho muito orgulho da minha história, que é outra coisa que a gente percebe tanto nas duas falas dos dois alunos, né? Dos dois estudantes, né? O orgulho de ser sem terra, o orgulho de fazer parte, né, da luta, do trabalho, né? E saber que nada do que temos hoje foi de graça. Olha a luta presente, né? Foi fruto de muita luta dos meus familiares para a gente ter nosso cantinho. É motivo de muito orgulho para mim. As pessoas precisam reconhecer mais o nosso trabalho e a nossa luta. Então, você vai ver que essa menina hoje tinha 11 anos, né? E os dois tinham 11 anos, né? E hoje eles já estão adentrando o ensino médio e tem um orgulho, né? Tanto é que Kaique estava na feira, trabalhando a semana passada, né? Pode passar? E aí eu vou só pedir, professora, antes da gratidão, das saudações, eu vou pedir para a professora passar aquelas fotos para a gente, que é outro trabalho que eu estou desenvolvendo com os alunos. Esse trabalho, o outro, eu não fiz o texto ainda, né? A parte de um artigo que eu quero construir para deixar esse registro, né, acadêmico mais. Mas observe, enquanto a professora vai colocando, de como o inventário, e vocês têm as ações de vocês, né, nas escolas, na reunião da associação, e aí vocês vão no seu dia a dia na sua comunidade, né? Então, essa parte do inventário se faz assim, né? De vocês, e aí sim, sempre trazendo para o currículo, né? Sempre trazendo essas observações para o seu dia a dia. E aí eu mandei umas fotos para a professora Leila, para a gente ver, professora, se der para, aí acho que dá para visualizar maior, mas eu vou colocando e vou explicando o que é que aconteceu. Eu trabalho com essa turma desde o terceiro ano, então terceiro ano em período de pandemia, depois eles retornam no final do ano, depois eu trabalho com eles no quarto ano, que foi o ano passado, esse trabalho que foi realizado com eles foi no quarto ano, no segundo semestre. Essa primeira foto é do Cerrado. O Cerrado é arte, então você pode pensar que a Caatinga é arte, né? E demais, né? A Caatinga é muito arte para a gente, né? São pinturas deles mesmos, eles fizeram as pinturas. Depois eu trabalhei com eles várias músicas, aquela música de Xangai Matança, Cipó Caboclo tá fugindo na viola, chegou a hora do pinheiro balançar. Então eles fizeram esse jogral, né? Essa música, eles cantaram, né? E aí fomos na escola, esse é o IP, PES de IP, são duas turmas, tem o IP amarelo e tinha o IP azul, né, porque aqui o IP tem várias cores, e nós fizemos um piquenique, depois de conhecer a comunidade, né, conhecemos o Rio Contagem, nós fomos conhecer o Rio Contagem, então nós estamos dentro do assentamento Contagem, que tem o Rio Contagem, estamos dentro da bacia hidrográfica do Rio Maranhão, e aí nós fomos conhecer, e aí eles fizeram essas camisas e depois fizeram algumas atividades vestindo elas, né? Pode passar, professora? Parabéns, dona Expedita, são seus 108 anos. Então, no Dia da Consciência Negra, em vez de a gente ler Menina Bonita, do Laço de Fita, né? Cabelo de Lelê, né? Eu sabia que tinha essa senhora de 108 anos na comunidade, está viva ainda, né? Que foi no ano passado, graças a Deus ela está viva. 108 anos, nos recebeu. Nós conversamos com ela, conversamos muito com ela e contamos uma história para ela, um conto africano, né? Que esse conto africano nós contamos para ela e aí depois ela no final, né? Ela ficou ouvindo o conto, né? Uma das estudantes contou essa história, né? Para ela o conto foi a formação das estrelas, né? E por olhar africano. Então, você vê que no Dia da Consciência Negra, a gente faz um trabalho, né, com a comunidade. Esse outro trabalho, o Cerrado foi notícia, então, nós fizemos com os alunos, né, esse trabalho de conhecer o Cerrado e fizemos reportagens com eles, né? Uma equipe do Correio Brasiliense, uma repórter, foi na sala,
explicar para a gente como é que faz um jornal, como é que faz a manchete, como é que faz o texto, né? E agora nós estamos, e fizemos 2 momentos, né? Que o dia do Cerrado aqui é dia 11 de setembro, a Caatinga dia 28 de abril, né? A Caatinga dia 28 de abril, o Cerrado dia 11 de setembro. Então, aqui eu fiz o trabalho com eles, né? A gente foi 2 momentos conversar com eles, depois vocês vão ver as fotos, né? E aí nós fizemos, eles, primeiro momento, a primeira foto, o primeiro cartaz de cima, seu Itamar com chá. O que você vai tomar, né? Seu Itamar foi explicar para a gente sobre plantas medicinais, ou do Cerrado, ou plantas medicinais, que a gente, capim santo, né? Então, vacideira e outros, né? E no outro foi o Cerrado mesmo, a gente adentrou o Cerrado para conhecer as plantas do Cerrado mesmo. O angico, baraúna, ipê e outras plantas nativas do Cerrado mesmo. Pode passar? Eu estou tentando construir esse artigo agora com essas informações, né? Que tem muita coisa, né? Pode passar, professora, outra foto. Essa já vimos, dando expedita, pronto. Aí, se puder, isso. Aí tem cada muda, cada poço, cada berço, cada coração. Aí foi um pomar, a gente fez um plantio de pomar, né? Um pomar de plantas frutíferas na escola. E na educação ambiental a gente chama, não chama de cova, né? A gente chama de berço, né? Então a gente vai plantar uma planta, um berço. E depois, abaixo, os meninos, as crianças medindo a horta, né? Medindo a horta com a braça. Eu fui explicar para eles o que é braça, né? Braça é 2,20 metros, é uma vara que a gente usa muito na nossa região nordeste, no Nordeste, né? Medindo através da braça. E aí eles foram trabalhar e fazer essa transição, né? Essa transformação de braça para metro, ou de metro para braça, né? E aí, sempre trazendo um pouco, né, do trabalho com eles. Aí, essa turma está comigo esse ano. E aí, eu estou agora, vamos continuar esse trabalho. Pode passar, professora, a outra foto? Essa já foi. De grão em grão, o chão nos oferece nosso pão. Então, nós fomos procurar, né, próximo da escola, ter uma roça de mandioca. E aí, que eles chamam de mandioca aqui mesmo, porque eles têm pouca mandioca brava aqui, eles têm mais o aipim, do aipim que eles fazem a própria farinha mesmo, a tapioca, que é o contrário da gente aí do sertão, que a gente usa a mandioca brava para fazer a farinha, né? E aí você vê que eles estão plantando, fomos lá, pegamos e plantamos outras, eu trouxe algumas sementes crioulas também da Bahia, a gente plantou, e agora a gente vai ver como é que está lá na roça, né? Que a gente fez um plantio, até para eles estarem tendo esse plantio. Sim, e a maioria dos estudantes, eu tenho, nesse ano passado, eram 14 estudantes da minha turma, do 4º ano, apenas três eram do assentamento. Os outros vêm de comunidades vizinhas urbanas, que faz o contrário aqui, né? Aqui a gente, somente nos anos iniciais, os alunos da cidade vão para o campo, né? Por causa que o campo, infelizmente assim, no decorrer do 5º ano, eles vão para fora, do 6º ano, né? Eles vão para fora, vão para a cidade, e infelizmente as meninas, as crianças da cidade não têm escolas, como muitas escolas, aí vão para o campo, né? Por quê? Porque o Distrito Federal é diferente, né? Então, porque antigamente o Distrito Federal é considerado um Estado, e aí aquela conversa do Estado só assumir o ensino médio, então não fizeram muitas escolas, né, do município, ou dos anos iniciais, quer dizer, nas cidades, né? E aí foram para o campo, né? Então, é uma outra realidade que nós temos aqui. Pode passar? Está terminando as fotos e terminando, viu, gente? A prosa aqui, porque muitas coisinhas a gente fica... Então, conhecendo a mani a gente sabe que é a mandioca, né? A lenda da mani, que eu vou trabalhar com eles agora, né? Então, nós fomos conhecer uma roça de mandioca, eles trouxeram as manivas, que são os caules da mandioca para plantar, né? E nós plantamos aqui, eles estão plantando, e agora a gente vai ver, né? Esse retorno agora a gente vai acompanhar, com certeza a roça de mandioca com certeza ficou mais, né? Porque a mandioca já estava nascendo já, e aí eles
E aí, ó, quantas coisas dá para fazer agora, né? A lenda da mandioca, né? Trabalhar com eles, né? Depois ver a mandioca, receitas de mandioca, né? Trabalhar matemática. Então, só aqui, o tanto de coisa que você pode estar trabalhando e conhecendo a realidade deles, né? Pode passar? A nossa roça, a nossa sala foi a roça, então eu coloquei essa coisa, né? Nós fomos conhecer, como no currículo tinha lá, né, de geografia, trabalhando o solo, né, aração, adubação, irrigação, tipos de solo, tal, né? Eu levei os alunos, isso daqui 600 metros da escola, levei os alunos para conhecer todo esse processo na roça. E seu Levi, que está aí na foto, seu Levi estava pegando silagem, né? Então eles estavam, a gente deu sorte que depois de 2, 3 meses está seu Levi pegando a silagem, né? Explicando o que é silagem para os estudantes, tudo, né? Então, e aí você vê que foi nessa roça também que a gente pegou as mandiocas, né? A maniva, né? Pode passar. Acho que é a última, né? É. E aí, que seria a primeira, mas assim, nas trilhas da educação do campo, vamos aprender que terra é chão, chão é luta e pão, que semente avoa, fogo pula, que a gente lê o rio com amor. E criança é flor, flor de ipê. Vocês estão vendo que eles estão. Então, esse seria mais ou menos fazer adiantando para vocês. Eu quero fazer um artigo com esses temas, né? Então, nas trilhas da educação do campo, vamos aprender. Então, aprendemos tudo isso, né? Que terra é chão, a gente fala muito isso, né? Não vamos chão da terra, né? Chão é luta e pão. Que semente avoa. Que quando eu estava explicando para eles a semente, participei de um curso de catadores de semente aqui no Distrito Federal, e eu fui entender que tem sementes que avoam mesmo. Então, você vai ver que quando você pega a semente, você vai ver que tem sementes que avoam, tem sementes que ficam, caem do fruto, como o imbu, né? Como outras que caem, né? E tem outras sementes que ficam dormentes ali na terra, né? Então, mas o semente avô, então você vai passar de vez em quando a barriguda mesmo. A barriguda, ela vai dar uma flor, é uma flor como se fosse um novelo, ela vai voando, né? Ela vai voando porque ela não pode ficar tantas barrigudas próximas ali, né? Então ela vai seguindo, né? O fogo pula, somente a gente fala assim, o fogo pulou, né? Da roça, estava ali na roça queimando, o fogo pulou para outra roça, né? Tenha cuidado para o fogo não pular, né? E tem uma senhora do Rio Contagem, que a gente foi fazer uma pesquisa na casa dela, que ela todo dia, religiosamente, ela mede o rio, ela mede a vazão do rio que está ali passando dela no leito da casa dela. Então, todo dia ela faz isso. Então, 5 ou 6 anos que ela faz isso, ela recebe uma ajuda de custo, né? Cento e poucos reais, R$ 200, mas ela vai lá, anota, porque ela está próximo da estação de acompanhamento da DASA, então, a importância que ela tem para a comunidade, né? Então, como é que... Aí tem outras fotos acompanhando, né? Que foram os alunos, foram investigando a comunidade, e vocês vão ver que os alunos estão vestidos de amarelo, parecendo as roupas as flores do IP, e você vai ver que é muito interessante, porque foi na quadrilha, essa roupa foi na quadrilha, as meninas com homenagem às flores do IP, né? Faz o babado aqui, o bordado aqui, né? E aí depois eu vejo os IPs florando, aí eu falei, pronto, nós vamos vir com um piquenique, vamos fazer entrevista e vamos fazer esse piquenique debaixo de um pé de IP, para eles entenderem essas intencionalidades, né? E é isso, gente, é muita coisa, né? Mas observando isso, que é possível fazer, né? Aí são os desafios, né? Para terminar. Todos os professores participam? Não, nem todos os professores participam. Tem momentos que a escola tem um grupo que adere, tem outro momento que a escola, porque a gente tem muitos contratos na escola, né? E muitos, depois que vê o trabalho, né, da minha turma, realizando, observando essas situações, que é possível você fazer essa interdisciplinaridade, né, de trazer esses elementos da Caatinga, vamos colocar da Caatinga, né, que é no caso da gente, ou da transição, né, de Feira de Santana, que é a transição da Caatinga para a Mata Atlântica, né, e o Agreste, né, pode ser vários outros aí, mas eu conheço um pouco de Feira de Santana passando aí, né, a gente vê que tem os rios,
tem a caatinga, tem as vegetações que vocês podem trabalhar e trazer essa realidade, né? E aí eu vejo que é possível. Eu mostro que é possível. Temos, tanto é que, por exemplo, eu estava passando aqui um dia e aí eu estava trabalhando com os alunos do Cerrado e aí a gente tem uma comunidade chamada Loberal aqui, Loberal, né? E aí, Loberal de lobo-guará, de lobo, né? Loberal, lobo, guará. E aí tem uma planta, a planta loberal, a lobeira. A planta lobeira dá um fruto desse tamanho assim, né? Mais ou menos tentar aproximar da gente é uma melancia média, uma melancia pequena, né? Média. Mas é uma fruta que ela fica um arbusto e ela dá um fruto desse tamanho. Eu estou passando e vejo a lobeira. Aí pronto, eu estou trabalhando com os meninos do Lobo-Guará, alguns vêm do Loberal, né, vão próximo do Loberal, vamos trabalhar com a lobeira e levei para a sala. E a lobeira tem um cheiro muito chamativo mesmo, um cheiro de chiclete, né? Porque precisa ter o cheiro para chamar o lobo, né? Para o lobo comer e os animais comerem e depois fazer o processo da natureza, né? E aí eu levo e abro para eles cheirando, falo, primeiro vocês cheiram. Aí cheiraram. Professor, pode comer? Eu falei, pode. Se passarinho come, bicho come, não morre, pode comer, filho. Pode ficar à vontade. Eu já tinha comido, lógico, né? E aí dei para eles. E virou uma festa, né? Imagine, eles entendendo que aquele o cerrado, né? Como para a gente temos imbu, como para a gente temos o mandacaru, né? Que muitos não dão nem atenção, mas é ótima fruta, uma delícia de fruta. Muito melhor que o kiwi, muito melhor. Mas a gente valoriza o kiwi, né? Porque não é da nossa região, mas a gente valoriza o kiwi e deixa o mandacaru. Aí, quantas coisas você pode fazer com o mandacaru, né? Com essa música do mandacaru, com as fotos do mandacaru, a flor do mandacaru que só vai florir à noite, né? Que só vai desabrochar à noite. Então, quantas e quantas coisas a gente pode fazer no Cerrado, trazendo os inventários. Tudo bem? Desde já agradeço e desculpa de ter tanta coisa, mas é porque não tinha jeito para a gente mostrar tanta coisa, viu? Obrigado.